Nesta Semana do Meio Ambiente, você acompanha em nossos telejornais a série EcoRede sobre as energias renováveis. Hoje, Lígia Sábica e Tarcísio Silveira mostram a força das pequenas centrais hidrelétricas para a geração de energia em Mato Grosso do Sul. Olá! Mato Grosso do Sul está em busca da autossuficiência energética a partir da diversificação das fontes. Nós já mostramos aqui o potencial eólico e solar do estado, também das biomassas. Hoje vamos tratar da força das águas, a principal matriz energética brasileira. O maior volume de projetos no estado é para a instalação de pequenas centrais hidrelétricas. Mas a proposta esbarra na questão ambiental. O tema divide opiniões e nem mesmo onde as chamadas PCHs já foram implantadas, há consenso. Veja agora na penúltima reportagem da série. Foi uma crise mundial como poucas na história. A supervalorização repentina do preço do petróleo em pleno desenvolvimento industrial pôs o planeta em alerta. O barril subiu 400% devido à tributação imposta pela Organização dos Países Exportadores. O Brasil já conseguia exportar mais produtos industrializados do que matéria-prima, mas sem petróleo, tudo parou. Era preciso pensar, planejar, reestruturar o sistema energético mundial. Foi aí que o Brasil despertou para um potencial quase inesgotável que poucos países tinham disponível. Uma imensidão de água. Tão grande quanto a diversidade dos rios foram as obras construídas. Itaipu desafiou a engenharia brasileira e surpreendeu o mundo. Era a maior hidrelétrica já construída e até hoje produz energia para boa parte do Brasil e também para o Paraguai. Várias usinas foram construídas pelo país. A geração de energia aumentava, mas sempre um passo atrás do crescimento das indústrias, que se multiplicavam. O jovem estado de Mato Grosso do Sul atraía muitas delas. Hoje, são mais de 10 mil indústrias que devem responder este ano por um faturamento de quase 16 bilhões e meio de reais. Foi quando ganharam espaço as pequenas centrais hidrelétricas, mais uma forma de aumentar a oferta e também de garantir o fornecimento de energia em regiões distantes dos grandes centros. A diferença para as usinas é que aqui a geração de energia não ultrapassa 29 megawatts. Itaipu, por exemplo, gera 400 megawatts médios. As águas do Rio Correntes, no extremo norte do estado, marcam a divisa de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Estamos em Sonora. A energia que abastece a região vem da concessionária do estado vizinho, que fornece a concessionária de Mato Grosso do Sul, que repassa aos consumidores. Mas há 6 anos, essa situação começou a se inverter. A energia produzida aqui está sendo enviada para o lado de lá. A água desviada passa por um canal, entra por um duto de quase 2 metros de diâmetro. A velocidade alcançada depois de uma queda de 60 metros faz girar a turbina, que movimenta o gerador e produz energia. Depois, a água é devolvida para o leito normal. Não houve barragem, quer dizer, não houve impacto com relação de alagamento de área. A vazão que nós usamos para as nossas turbinas, após passar pelas turbinas, ela volta para o rio. Então, o rio, antes, ele não tem problema, ele continua sendo o rio normal. E depois não muda a característica nenhuma do rio. A energia vai para a rede nacional, produção capaz de abastecer 2 cidades do tamanho de Sonora, com 15 mil habitantes. A concessão para a construção de pequenas centrais hidrelétricas é de responsabilidade de órgãos ambientais. O IBAMA responde pelos projetos localizados nas divisas entre estados e nas fronteiras. Para o restante de Mato Grosso do Sul, é o Instituto de Meio Ambiente, o IMASU, quem acompanha os processos. 3 passos são fundamentais para que uma PCH possa funcionar. O primeiro é a apresentação de estudos de impactos ambientais. Aqui no estado nós estamos exigindo o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Então, desenvolvido esses estudos por uma equipe multidisciplinar, apresenta o estado analisa, realiza audiência pública relativo àquele estudo, apresenta à comunidade o relatório de impacto ambiental, discute e volta
para o escritório, onde serão debatidas as necessidades de adequação do estudo. Por final, emite-se uma licença prévia com um rol de condicionantes. Então, ele não está autorizado a construir. O Estado diz que ali pode construir com uma série de condições. O segundo passo é a licença de instalação, fase em que são apresentados os projetos de adequação para o início das obras. A última etapa é a licença de operação, que só é concedida para as empresas que executaram os projetos de acordo com o que foi previsto. Hoje no estado estão em operação 11 PCHs. Outras 3 devem começar a produzir energia nos próximos meses. Juntas, são responsáveis pela produção de pouco mais de 228 megawatts. Isso representa menos de 30% da demanda em Mato Grosso do Sul. Mas esses números podem ser bem maiores nos próximos anos. De acordo com a Gerência de Energia do Estado, 96 pequenas centrais hidrelétricas estão em processo de licenciamento. A produção pode ultrapassar 2.000 megawatts. Só nas águas do Rio Correntes estão instaladas 2 PCHs e esta usina hidrelétrica, a Ponte de Pedra, construída no sistema caverna. A água captada passa pelo canal e é levada a um duto de 250 metros de profundidade. O processo de geração é todo feito no subsolo. A capacidade de 58,7 megawatts por máquina, totalizando aí 176 megawatts, daria para abastecer uma cidade aí de aproximadamente 800 mil habitantes. Poucos quilômetros separam uma construção da outra. Empreendimentos que levantam uma grande polêmica rio abaixo. As geradoras são alvo de críticas de famílias ribeirinhas que vivem da pesca. Desde que começaram as obras, elas reclamam que o Rio Correntes nunca mais foi o mesmo. Seu Genilson nasceu às margens do rio. Quando o senhor era criança, o senhor lembra como é que era esse rio aqui? Bem cheio e tinha peixe à vontade. O senhor lembra do pai do senhor pescando ainda? Lembrava, que eu pilotava para ele. Pegava muito peixe? Muito. Pacu, eu descia aqui rodando, se eu pegava 10, 20 pacu por dia. Hoje não pega nada mais. Tá seco e não tem mais peixe. Hoje em dia não tem mais peixe. Você começou desde que a barragem começou. Este outro ribeirinho aposta na ceva, mas nem assim os peixes aparecem. Pode ficar semanas batendo para lá e para cá, que o senhor não pega um peixe de medida aqui. Não pega não. E depois outra, peixe de fora de medida ninguém pode vender, né? Então tem que descer lá para baixo mesmo, e daí a despesa é grande, né? Mas de peixe aqui ninguém está vivendo mais não. O IBAMA acompanha de perto o caso do Rio Correntes. Na renovação da licença de operação do empreendimento, nós solicitamos um plano de comunicação do empreendimento para ser discutido entre o empreendimento e a comunidade ribeirinha, intermediada pelo IBAMA, para a gente ver se realmente o que está sendo dito é verdade, e se for verdade, como é que a gente pode remediar ou minimizar esse impacto. Para o Ministério Público Estadual, ainda não há uma real dimensão de qualquer impacto ambiental, porque seriam necessários estudos mais amplos, principalmente sobre os investimentos previstos para o entorno e bacia pontaneira. Não basta que sejam feitos estudos individuais de cada uma dessas atividades ou obras, né, que são as PCHs. Número tão elevado, a mais de 100 na bacia do Alto Paraguai, é necessário que a gente pense em haver como um pressuposto para os estudos individuais a realização e conclusão e aprovação de um estudo de avaliação ambiental integrada ou avaliação ambiental estratégica, como queiram chamar, para assim avaliar os impactos cumulativos de todos esses empreendimentos e propor para o poder público e para os empresários, né, medidas que possam mitigar os impactos que poderão advir com a realização de todas essas obras e todos esses empreendimentos nessa bacia hidrográfica. Na Comissão de Meio Ambiente da UAB, o assunto também é prioridade. Esse diagnóstico ambiental, que pode ser chamado de avaliação ambiental estratégica ou avaliação ambiental regional, ele precisa de um grau de isenção de idoneidade muito grande. E, portanto, essa equipe ela não pode estar sobremaneira vinculada a nenhuma entidade em particular. Ela deve ser contratada, na minha opinião, na opinião dos estudiosos,
pelo governo para fins de estudo e a elaboração de um relatório cujo resultado pode motivar novas exigências, novas limitações aos usos daquela região estudada. Estamos em um dos principais rios da região norte do estado, o Rio Coxim, onde os empreendimentos hidrelétricos ainda não saíram do papel. O rio é caudaloso. Em vários trechos, a mata densa contrasta com a fragilidade da mata ciliar, onde barrancos depositam toneladas de areia no rio. Imensos bancos vão se formando. Da nascente, no município de São Gabriel do Oeste, até o encontro com as águas do Taquari, o Rio Coxim percorre centenas de quilômetros. Em muitos trechos, o assoreamento alcançou um nível crítico. Olha só, a água mal encobre os pés. Os pescadores reclamam que, por causa disso, os peixes estão desaparecendo. Mas essa não é a única preocupação dos ribeirinhos. Já estão em processo de licenciamento projetos para a construção de 6 pequenas centrais hidrelétricas aqui no Rio Coxim. Se aprovados, logo logo tudo isso aqui que a gente está vendo vai ficar debaixo d'água. Marcações com estacas indicam os locais em que o rio será cortado pela barragem e até onde a água deve subir. Elas também foram colocadas no alto do morro, onde a comunicação com a vida moderna só chega pelas ondas do rádio. Aqui moram Dona Cleomar e seu Aristides. Eu vejo com muita tristeza, né? Porque aqui a gente sobrevive da lavourinha de mandioca, de milho, né? Da pesca. Então, o que eu acho que se sair essa represa, nos vai tirar o pão de cada dia, né? Que isso aqui eu crio a minha família, meus filhos, com renda disso aqui. Se for o caso e tiver condições de eles deixar a gente ficar aqui, eu quero criar peixe na água e fazer aquelas tanques, né, flutuantes. A minha intenção era essa, se sair da usina, fazer isso aí. Se não for autorizado? Se não for autorizado, tem que arranjar outro rumo, né? A gente fica preocupado, porque a gente não tem eu, por exemplo, eu não tenho outra profissão, né? Minha profissão é essa. Você está com 30 anos pescando numa região, você muda de região, você fica perdido. A futura inundação, que poderá atingir uma extensão de 30 quilômetros do Rio Coxim, irá cobrir cachoeiras e até este tesouro arqueológico. São inscrições da época colonial, deixadas pelos desbravadores portugueses. O Pantanal também estaria ameaçado, segundo os ambientalistas. As hidrelétricas elas vão a fundo na principal característica de uma planície de inundação, que é exatamente o pulsar das águas, os ciclos de cheia e seca. Cada rio vai ter seu pulso de inundação, a frequência, a magnitude e a duração das cheias e secas diferenciado por conta dessas barragens. E tem rios, por exemplo, com 15, 16 barragens. Então, a questão de que as PCHs seriam pouco impactantes, quando você tem 16, você vai ter um impacto semelhante a uma ou mais de uma grande hidrelétrica. E para a questão da produção pesqueira, uma barragem é suficiente para você impedir o fluxo de migração das espécies. Então, onde tem barragem, você tem queda da produção pesqueira, uma só. Em maio deste ano, a instalação das PCHs foi tema de um encontro em Campo Grande, promovido pela OAB, com participantes de vários estados, pesquisadores e ambientalistas, representantes dos ribeirinhos, da justiça e empreendedores. Neste momento, as hidrelétricas ainda, no geral, são a oportunidade mais eficiente do ponto de vista econômico, quer dizer, mais barata e, ao mesmo tempo, ainda comparativamente de menor impacto ambiental, considerando todo o ciclo de vida daquela instalação. Em Brasília, no Ministério das Minas e Energia, o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Estratégico explica que o país está em busca de alternativas que tornem o sistema energético mais eficiente a um menor custo. No Brasil, atualmente, as fontes mais econômicas são as hidráulicas, as eólicas, as que usam a energia do vento, a biomassa do bagaço de cana e as pequenas centrais hidrelétricas. É evidente que nós não queremos desenvolver o sistema com uma única fonte. O desejo é que haja uma combinação dentro delas, mas a prioridade brasileira é para a hidroeletricidade, que é o nosso, como nós dizemos, é o carro-chefe da expansão da geração de energia elétrica no Brasil. E quem depende da energia para gerar riquezas tem pressa em ver os projetos implantados. Precisamos hoje definir o potencial que temos de geração de energia, tentar separar o joio do trigo. O que é que pode ser explorado
em termos de energia e o que não pode ser explorado, que tem que ser preservado. Nós não podemos hoje generalizar o projeto de PCH. Nós não podemos pegar todo o estado hoje, proibir ou simplesmente levar à discussão um projeto como um todo e impedir, por exemplo, a condição de se produzir energia limpa. Nós entendemos que precisamos realmente proteger o nosso Pantanal, nós precisamos definir exatamente as áreas de preservação, mas onde for possível, de menor impacto possível, a construção de PCHs ou de CGHs, nós devemos fomentar, porque nós precisamos desenvolver o Estado, nós precisamos levar energia aos produtores rurais, onde quer que eles estejam, nós precisamos levar energia para as pessoas. As discussões ainda vão longe. Encontrar o equilíbrio entre o progresso e a preservação ambiental é o desafio de todos, diante da busca pelo desenvolvimento socioeconômico e da abundância de recursos hídricos.